Você sabia que existem linhas de crédito rural com juros muito mais baixos que o do mercado? E que muita gente deixa de acessar simplesmente por falta de informação? Se você não sabe, hoje eu vou te mostrar como conseguir o Plano Safra usando linhas de crédito como Pronaf, Pronamp, com base no que realmente diz o Manual de Crédito do Banco Central. E aí, empreendedor rural, tudo jóia? Agrojóia, trazendo mais uma informação aqui para vocês. Essa aqui é de extrema relevância para vocês, empreendedores da área rural, que têm dificuldade de acessar crédito rural, né? E vou explicar primeiramente o que seria o Plano Safra. Ele nada mais é do que um conjunto de linhas de crédito rural subsidiadas pelo governo federal. E essas linhas de crédito elas são operadas pelo Sistema Nacional de Crédito Rural. Essas linhas de crédito servem fundamentalmente para três coisas que vocês devem já conhecer, que são o custeio, né, que seria para o plantio, para fazer o seu capital de giro, para custear tudo aquilo que tem a ver com o plantio e a produção, seja ela de animais ou de grãos, etc. Bom, um investimento, que seria em máquinas ou infraestrutura para fazenda, aquelas cercas, galpões que vocês queiram introduzir, novas máquinas, dentre outros. Também temos a comercialização, que seria um dinheiro. Vamos colocar que seria um adiantamento do seu pagamento que você pode tirar com o banco. E todas essas linhas, né? Todos esses dinheiros, entre aspas, seguem regras definidas pelo Manual do Crédito Rural, todas disponibilizadas aí pelo Banco Central. Bom, o Pronaf ele é voltado para a agricultura familiar, com todos os meios que você tem anteriormente, seja ele para produção, investimento. E ele pode ser retirado em CNP, por meio do o CNPJ, se for um produtor que já tenha esse cadastro, pode ser coletivo ou grupal. E o foco dele é fortalecer a renda da família rural, do produtor rural, assim por dizer, o pequeno produtor rural. Bom, já o Pronamp é para o produtor rural de médio porte, que, segundo o Manual de Crédito Rural, é presente lá no Bacen, né? Ele tem que ter renda majoritariamente da atividade rural, está dentro dos limites de renda anual, que seriam alguns milhões por ano, que já é uma quantidade bem significante de renda, né? E como outra linha de crédito do Pronaf, ele também financia máquinas, estruturas, pastagem, irrigação e tecnologia. E que está o grande segredo. O que vai diferenciar ambos, no final das contas, são as taxas de juros. O Pronamp, por exemplo, segundo o MCR, que seria para médio produtor, tem um custeio, o custo para o custeio seria de 5% ao ano e de 6% para investimento. Isso é muito baixo se comparado com o crédito comum de mercado, seja ele para CPF ou CNPJ, mais voltado para atividades que não sejam do meio rural. Por isso que o Plano Safra é chamado de dinheiro barato, porque essas linhas são bem mais abaixo do que a do mercado, o custo delas. Porém, no atual momento, essas taxas já não estão nesses valores, porque como a Selic vem bem alta, elas acompanham essa maior taxa, né? Então, hoje você vai encontrar por volta de 10 a 12%, e continua sendo, assim, é alta, mas frente ao que está no mercado, a créditos imobiliários para aquisição de veículos e crédito comercial, eles ainda assim são baixos. Bom, e referente às modalidades de crédito, existem três principais, que seriam elas: o custeio, que seria para plantar, compra de insumos, né, adubos, corretivos de solo, que seriam cal, essas coisas, ração também. Existe também um investimento, que seria para a compra de máquinas, como eu citei anteriormente, construção de cercas, investimento em máquinas, né? Comercialização, que seria para armazenar e vender o produto
num melhor momento de mercado, com melhor preço. E todas essas modalidades estão presentes nos programas para o Pronaf e Pronamp da mesma maneira. O que sempre vai diferenciá-las são as taxas. Bom, agora vem a parte que todo mundo tem muita dificuldade e normalmente não consegue muita instrução sobre, que seriam a documentação necessária para dar entrada nessa solicitação de crédito. Bom, isso pode variar um pouco de banco para banco, mas no geral são esses documentos. Documentos pessoais com CPF e RG, ou seja, carteira de motorista, identidade, etc. Comprovante de propriedade ou posse da terra, o que pode ser o contrato de posse da terra, se for arrendada, ou mesmo a escritura, se você tiver, né, se você for o proprietário. O cadastro ambiental, que seria o CAR, um projeto técnico ou um plano de custeio, todos eles assinados por um projetista, porém alguns bancos conseguem realizar esse projeto lá dentro para você. Se você for um pequeno produtor rural ou um médio mesmo, alguns bancos fazem esse projeto para você e você não tem a necessidade de entrar com um projetista ou um assistente técnico, a depender da modalidade de crédito que você venha solicitar. Comprovação de renda, que seria a sua declaração de imposto de renda anual, por exemplo. E, assim, uma parte que vai diferenciar um pouco do Pronaf para o Pronamp é a DAP ou o CAF, que no caso do Pronaf seria necessária. Bom, basicamente o DAP e o CAF são o RG do produtor rural. É o documento que prova para o governo e para os bancos que você é de fato um agricultor familiar e que tem direito a esses créditos. Bom, e esse CAF, que é hoje, ele foi substituído, alguns produtores ainda têm esse DAP. Só que esse DAP ele é antigo, mas ainda tem validade. Enquanto essa documentação não perder esse prazo, você pode usar o DAP sem problema algum, mas todos esses DAPs serão atualizados para o CAF, que seria o Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. Esse CAF, ele serve para identificar quem é o público da agricultura familiar e ele pode ser feito em sindicatos rurais, associações ou órgãos de assistência técnica, como a Emater da região de vocês. Enfim, esse documento é porque simplesmente o banco não pode acreditar que você é um produtor de pequeno porte. Vamos concordar, né? Senão seria muito fácil. Ele tem que comprovar que você é um pequeno produtor. Bom, e nesse CAF ou DAP, né? Mas eu vou focar mais no CAF porque é o que está em vigor. O que que consta nessa documentação? São os requisitos técnicos exigidos por lei, que seriam a área da terra, que geralmente ela tem que ser menor do que 4 módulos fiscais. Esse módulo fiscal, ele vai depender da região que você ocupa, porque cada módulo depende de estado para estado. Tem módulos que são maiores, vamos supor, de 4 hectares, 5 hectares, e módulos menores, como 2, 2,5. Isso, ou seja, vai depender da sua região. Bom, a mão de obra tem que constar também nesse CAF, que deve ser realizada, a mão de obra deve ser realizada pela família, pode ter algum auxiliar contratado, mas que predominantemente tem que ser realizado pela família. E a renda vai comprovar novamente que você necessita daquela atividade para conseguir seu dinheiro do dia a dia. Bom, e o MCR também prevê que esse crédito pode existir, como eu citei anteriormente, um projeto técnico, e que você vai necessitar de uma assistência técnica durante todo esse liberamento do dinheiro. Sem um projeto bem feito, gente, é muito difícil que esse dinheiro saia, porque ele é bem concorrido hoje em dia. Se vocês quiserem um vídeo bem mais focado nessa questão do CAF para a região de vocês, eu posso dar uma pesquisada e mostrar para vocês também como ficaria só essa questão do CAF. Bom, agora eu vou falar o passo a passo, assim, bem geral e bem objetivo que você tem que realizar para conseguir o seu financiamento. Você tem que estar produzindo alguma coisa, independente do que seja. Você pode estar produzindo batata, agrião,
qualquer coisa, mas que tenha um fluxo financeiro. Você tem que demonstrar isso, essa atividade para o banco. Segundo passo, procure um técnico agrícola ou engenheiro agrônomo. Se você for associado a alguma cooperativa ou associação mesmo, eles têm esse acesso mais, você tem esse acesso mais fácil, na verdade, de contactar esse pessoal. Ou você pode ir mesmo nos extensionistas rurais da Emater aí da sua região, que eles também podem, eles estão credenciados para realizar esse tipo de atividade. Bom, o segundo passo é você decidir o que que você quer. Se você vai querer um projeto de investimento ou um plano de custeio. Você vai alinhar isso aí com o seu projetista. Vocês vão chegar num ponto lá, ó, aqui estou precisando de máquinas. Então aí você vai fazer um projeto de investimento. Ah, mas agora eu estou precisando de um dinheiro para melhorar a minha roça. Você vai pegar um custeio. Bom, próximo passo, você vai até um banco. Assim, eu falo banco para deixar bem simples, mas pode ser qualquer instituição financeira. Ou seja, instituições que têm como finalidade simplificar e facilitar. Pode ser cooperativas também, que elas são credenciadas para operar esse tipo de linhas. Pode ser Banco do Brasil, Caixa Econômica, tem Sicredi também, enfim, tem diversas instituições que você pode ir para conseguir esse financiamento. Aí você, após entrar em contato com a instituição financeira, com seu assistente técnico e o projeto já mais encaminhado, né? Você vai apresentar toda aquela documentação que eu citei anteriormente, o CAF, DAP, K da propriedade, etc. Seu comprovante lá, toda essa documentação. A depender da modalidade de crédito, o banco pode solicitar outros documentos também. Como eu falei, quando eu citei essa questão da documentação, alguns créditos que são algumas linhas, na verdade, que são muito específicas, elas necessitam de outras comprovações. Bom, depois de apresentar toda essa documentação, o banco vai fazer uma análise do seu perfil e se faz sentido, é, se é viável economicamente. E assim, não é automático, gente. Não quer dizer que você está com a documentação toda certa ou você acha que está certa que vai sair todo o dinheiro ali que você solicitou. Pode ser que saia até um pouco menos do que foi solicitado no projeto. Você tem que fazer alguns ajustes, porque essa questão do dinheiro, ela é bem controlada pelo banco. E então não é simplesmente você solicitar e vai sair, entendeu? Mas mesmo assim é um crédito que vale a pena você esperar, porque ele é muito importante para a gente e muito mais barato. Bom, os principais erros que fazem com que você não consiga retirar esse dinheiro são a falta de documentação, um projeto muito mal elaborado, um nome negativado por parte do solicitante, que seriam vocês, né, o produtor rural, não ter a comprovação de renda, que seja aquela atividade que você desempenha na fazenda não seria capaz de pagar seu financiamento. E não se enquadrar nos programas, no Pronaf ou no Pronamp. Eu acho assim que o pior deles todos que seria não procurar a informação correta. E eu estou aqui para tentar facilitar esse processo para vocês. Bom, simplificando tudo aquilo que a gente viu aqui, você só vai precisar saber onde você se enquadra, se você é Pronaf ou se você é um Pronamp. Isso é o diferencial entre crescer ou ficar travado, porque esse dinheiro é extremamente importante para nós, para você conseguir aumentar a sua produção. Enfim, se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve, porque aqui eu te explico o agro de forma prática e sem enrolação. E vamos para a frase do dia. Galinha que acompanha pato morre afogado. Ou seja, vamos com calma. Forte abraço.